Partilhar conosco a palavra. E essa noite está conosco o pastor Luiz Roberto. Por favor, pastor Luiz. Pastor Luiz Roberto, também membro da PIB em Pebetá. Pastor Luiz Roberto é um querido, alguém por quem eu nutro carinho, admiração, respeito, alguém que, como eu, é apaixonado por educação. Hoje tem o privilégio de dirigir o nosso seminário, Seminário Teológico Batista Magiense, um sonho que Deus nos permitiu viver e construir e que agora está na direção do pastor Luiz. Mas mais do que isso, eu tenho certeza absoluta que você não vai sair daqui como você entrou, pela boa palavra que eu tenho certeza que você vai ouvir por intermédio do pastor Luiz. Ele está acompanhado de uma comitiva, né? Sua esposa Andresa, sua filha, seu quase genro, que é meu fiote, João, para poder adiantar, falou que é logo genro para poder adiantar, né? Então, João, meu fiote querido, sua mamãe, seu papai, que bênção. O mais bonito é o pai, mais bonito é o pai. Pastor, acabo de apresentar a sua família toda, seja muito bem-vindo, que Deus fale tremendamente ao nosso coração, através do seu, como diz David, né? No efeito tabela, coração de Deus, coração do pastor Luiz, para os nossos corações. Senhor, que a tua palavra, que será ministrada entre nós, encontre em nosso coração solo fértil, para que dê frutos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pastorzão, fica à vontade, Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar hoje à noite aqui com os irmãos. Como o pastor André mencionou, né, queria sempre uma alegria para mim poder sair, quando eu saio para pregar, e eu tenho saído bastante, estar sempre com a minha família junto comigo, né? Então está a Andresa ali, a minha esposa. Ela está, eu queria pedir para ela ficar de pé, porque ela está como garota propaganda do seminário. Então, vamos fazer um destaque, né? Meu pai, que já veio aqui orar, Diácono Sebastião Cabral, minha mãe Estelita, pode ficar sentado, pode sentar, meu bem. E aqui à frente, a minha filha mais velha, minha primogênita, Rebeca, e o João, não é? Como falei domingo passado, estive pregando também em outra igreja, apresentei os dois, e eu disse, pastor, que em setembro, para a glória de Deus, o João e a Rebeca vão terminar o noivado, né? Amém. Amém, irmãos? O noivado vai acabar. Preciso explicar, né, irmãos? Eles estarão se casando, né, no mês de setembro, e a família está toda em festa, estamos todos alegres, nos preparativos, um pouquinho, Rebeca, João, de ansiedade, um pouquinho de tensão, um pouquinho, mas vendo Deus abrindo portas e abençoando, porque essa é a expressa vontade de Deus para o homem e para a mulher, né? Se unirem em matrimônio segundo os desígnios de Deus. Agradeço muito ao pastor André pelo convite. Eu, só por participar aqui hoje com os irmãos desse culto, já tenho a boa impressão de que essa é uma igreja muito abençoada, uma igreja maravilhosa. Mas uma coisa eu tenho certeza, algumas coisas eu tenho uma impressão, que só um primeiro contato, né? Acabei de chegar aqui, estou nem uma hora com os irmãos, mas tem uma coisa que eu já tenho certeza: a cantina dessa igreja é uma bênção. E o pastor André não me deixa mentir. Está vendo? Convida amigo para pregar, fica. Pastor, eu ia vir hoje com uma camisa linda para o culto aqui. Não dava. Porque quando eu coloquei a camisa, eu falei assim, eu vou ter que pregar assim o tempo todo, sabe? Aí eu olhei para o João, não foi, João? Falei assim, João, tira a sua camisa. Aí ele tirou, falei, bota a minha. Aí a minha camisa ficou perfeita no João. Falei, então tá bom, é sua de presente. Aí eu tive que pegar uma maior. Então, irmãos, é isso, né, que o tempo faz com a gente, né? A gente vai ficando um pouquinho mais forte, né? E eu louvo a Deus porque essa força vem do Senhor também.
Amém, irmãos? Bom, quando o pastor só tenho que lembrar um fato muito marcante na minha vida, porque na vez anterior a essa, que o pastor André Daniel me chamou para pregar, foi uma coisa assim, né? Eu estava com a Andresa e com um grupo de amigos, lá no alto da Serra de Teresópolis, e eu recebo uma mensagem do pastor André Daniel me convidando para pregar. Eu li a mensagem e tive uma crise de choro muito aguda, e eu não conseguia explicar, não conseguia parar de chorar para explicar para ninguém o que estava acontecendo. Então a Andresa veio, lembra, meu bem? Quem morreu, né? Eu estava chorando tanto, e o pessoal veio e começou a ficar preocupado comigo. Aí eu, sem conseguir falar, eu só mostrava a mensagem, só mostrava o que estava escrito. Mas é só um convite para pregar. Não, não é não. Naquele dia Deus usou a vida do pastor André Daniel para me trazer uma notícia muito importante na minha vida, muito agradável, que era um convite que dizia respeito a um momento de reaproximação, de reconciliação, não com ele, né, mas num outro contexto, e foi uma data que eu nunca esqueço. Dessa vez foi mais natural, mais normal, não tivemos nenhuma crise, a não ser aquela, né, responsabilidade de ter o privilégio, mas também a responsabilidade de abrir, né, estava em Teresópolis, coincidência, né? De abrir o mês da família na igreja aqui dos irmãos. Bom, eu já tenho tema, já facilita, ou dificulta, né? Enfim, já tenho texto, e é por aí que nós vamos caminhar, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o texto é de Isaías capítulo 43, e nós vamos ler inicialmente os versículos 18 e 19, a parte A. Isaías 43. Mas aí você pode manter a sua Bíblia aberta durante o transcorrer da mensagem, porque alguns outros versículos nesse capítulo a gente vai fazer menção, aí é bom que você participe. Isaías 43, se eu não anotei errado aqui, a mesma divisa dos irmãos, 18 e 19, sendo que o 19 é só a primeira parte. Isso aí. Irmã, bacana, né? Na projeção. Então, o texto da palavra diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? É um texto pequeno, embora já tenha sido recitado hoje pelos irmãos, eu vou ler novamente. Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Está igual assim ali? Não? Isaías 43? A versão, tá bom. E tem a sequência ali que é no final, né, do versículo 19, que fala: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Agora para ler igual foi projetado ali para os irmãos. E o tema da mensagem é o tema que os irmãos vão estar meditando aqui durante todo o mês de maio, e é um tema muito sugestivo, muito abençoado. Deus colocou esse tema no coração do pastor André, ele colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite este tema, para que também alcance os seus corações. Gostei muito quando o pastor André me deu o tema e a divisa, porque eu já recebi convites para pregar, pastor, que o pastor me convidava, falava assim: tem um tema? Que é a primeira pergunta que o pregador faz: tem tema? Aí o pastor fala: tem. Tem divisa? Tem também. Mas aí ele prossegue de uma forma que eu não concordo muito, que ele diz assim: não, mas o irmão fique à vontade, fale aquilo que Deus colocar no seu coração. Aí eu falo assim: pastor, por que Deus iria colocar no meu coração uma coisa diferente daquilo que colocou no seu coração? Então eu vou seguir, né, por esse caminho aí, né, que o senhor já está trabalhando.
Então eu decidi seguir aquilo que os irmãos têm proposto para esse mês. Família é tempo de voltar a sonhar. O irmão ali, o condutor aqui do culto, pois é, assim, semana passada eu estava pregando e o pessoal que me antecedeu pregou meu sermão quase todo, e eu passei o culto todo dizendo assim: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí hoje eu achei que ia ser a mesma coisa, porque quando você deu a sua palavra, você introduziu a mensagem. Falei, será que ainda? Mas sobrou alguma coisa para mim, né? Dá para falar mais alguma coisa? Que o irmão estava falando exatamente sobre o tempo que nós vivemos hoje e quantas dificuldades, quantas coisas ruins que nós vemos acontecendo ao nosso redor, e mais ainda, que nós vemos acontecendo dentro da nossa própria família. Vivemos num tempo onde muita coisa ruim está acontecendo. A gente vê isso acontecendo nos noticiários, a gente vê isso acontecendo no nosso contexto social, e a gente vê isso acontecendo no nosso contexto familiar. Isso é um problema, principalmente quando se trata de família. Por quê? Na família, sempre as afetações, elas são coletivas. Se alguém da nossa família está sofrendo, toda a família sofre. Toda a família sofre. Se alguém da família sente algum problema, sente alguma luta, sente alguma dificuldade, alguma coisa ruim acontece, todos ficam afetados. Os pais sofrem, normalmente sofrem o dobro do que os filhos. Logo, logo, o pastor e sua esposa vão saber na integralidade o que isso significa. Os irmãos sofrem, porque nós não conseguimos dissociar a nossa família de nós mesmos, e se isso porventura acontecer numa tentativa, trata-se de uma anomalia. O sofrimento é pior ainda, porque nós somos muito ligados, porque a família é algo de Deus para a nossa vida e nos faz ter esse tipo de relacionamento. Se um sofre, todos são afetados. E é muito comum, quando a gente passa por momentos ruins, quando a gente passa por alguma dificuldade, ou como as coisas no dia de hoje não estão acontecendo da maneira como a gente espera, que a gente comece a ficar nostálgico, que a gente comece a sentir saudade, e comece a se lembrar de coisas que vivemos no passado, que foram diferentes das coisas que estamos vivendo hoje, e que foram coisas melhores. É comum, quando a gente está enfrentando alguma dificuldade, alguma luta, a gente ouvir aquela frase: caramba, a gente era feliz e o quê? E não sabia. Já ouviram isso, não? Puxa vida. Ou então, a gente ouve falar aquela outra frase: bons tempos eram aqueles que a gente vivia. Irmãos, a gente precisa parar para refletir, e esse tema nos remete a esse tipo de reflexão, que é parar um instante e fazer uma pergunta: porventura, será que o momento que nós estamos vivendo hoje, em que as famílias enfrentam tremendas dificuldades, em que a sociedade está vivendo momentos terríveis, será que porventura Deus perdeu o controle das coisas? Isso é impossível, meus irmãos, porque se nós cremos em Deus da forma como Ele se revela e se apresenta para nós, o nosso Deus tem como um dos seus atributos a onipotência. Deus pode todas as coisas, Deus é soberano sobre todas as coisas, e não importa o tempo que a gente viva, a circunstância que a gente enfrenta, as dificuldades que venham contra nós e até nos enfraqueçam, nos abalem, Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a confiança, é a certeza e é a virtude que nós devemos cultivar e desenvolver no nosso coração todos os momentos. Não entregue os pontos, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele tem planos específicos para cada família, Ele tem bênçãos reservadas para cada família, e mais ainda,
existem bênçãos da parte de Deus que estão destinadas à família, que nós jamais poderíamos ter condições de experimentá-las num outro contexto que não fosse dentro da família. Eu costumo dizer, pastor André, que depois da minha salvação, o maior presente que Deus deu para mim foi a minha família. E eu tenho absoluta certeza que as maiores bênçãos que Deus tem reservado para a minha vida estão reservadas prioritariamente para o seio familiar, para o contexto familiar. Talvez seja por isso que a família é tão atacada pelo inimigo, é por isso que as dificuldades na família são tão intensas, e é por isso que todos nós, não querendo aqui ser um profeta negativismo do Apocalipse, mas dizendo por experiência própria e também por conhecer, as famílias enfrentam lutas, enfrentam dificuldades. Mas a proposta do coração de Deus para esta igreja nesse mês de maio é: família, o que tem? É tempo de voltar a sonhar. É tempo de voltar a sonhar. E no texto que nós lemos, nós conseguimos encontrar alguns princípios sobre como colocarmos em prática aquilo que a Bíblia ensina, para que na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, nós de fato venhamos a voltar a sonhar e, consequentemente, experimentarmos todas as bênçãos que Deus tem preparado e separado para cada um de nós. Vamos então a esse primeiro conceito. O texto que nós lemos, a Bíblia começa dizendo o seguinte, através da palavra do profeta Isaías: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Essa é a palavra que Deus começa a ministrar no nosso coração nessa noite. Então, como voltar a sonhar? Família da Igreja Batista Memorial em Mauá. Acertei? Acertei, né? Porque um dia desse eu preguei na Central em Mauá, né? Primeiro, irmãos, não fique preso ao passado. Então, eu não trouxe o slide, né? Devia ter trazido. Então, didaticamente, eu vou falar e vocês repetem para ajudar na assimilação. Então, qual é o tema? Família, é tempo de voltar a sonhar. Então, diga assim comigo: eu e a minha família conseguiremos voltar a sonhar se não ficarmos presos ao passado. Irmãos, a melancolia, ou melhor, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia familiar, e nesse tempo de uma forma mais aguda, mais intensa, nos traz algo chamado melancolia. O que é a melancolia? É aquele sentimento de tristeza que a gente tem por aquilo que a gente está vivendo hoje, quando a gente olha e se lembra do que a gente viveu no passado. A melancolia é um problema, ela é um perigo, porque ela pode trazer abatimento, desencanto, tristeza e estagnação. É muito interessante essa afirmação de Isaías para o povo de Deus, para o povo de Israel, quando ele fala: não vivam no passado, esqueçam o que se foi. Porque logo nos versículos anteriores, o profeta Isaías faz menção do que ele estava falando para o povo da parte de Deus, que eles deveriam esquecer. Veja se não é curioso, como que Deus trata essa melancolia, este sentimento saudosismo ruim na vida do povo através da sua palavra. Nos versículos de 15 até 17, a Bíblia diz assim: eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exércitos e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, todos exterminados e apagados como um pavio. O que Deus estava falando através do profeta para o povo? Olhem
prestem atenção naquilo que eu fiz num tempo passado contra os seus inimigos. Eu os destruí totalmente. Vocês tiveram vitória plena. Vocês foram bem-sucedidos. Vocês ultrapassaram todos os obstáculos. Vocês viram, perceberam, vocês testemunharam os inimigos sucumbirem. Eles foram todos exterminados, apagados como um pavio. Na sequência de uma palavra como essa, trazida à memória do povo pelo profeta, inspirado por Deus, qual deveria ser a reação do povo ao ouvir uma palavra como essa? Hein, meus irmãos? Dar um glória a Deus, não? Um aleluia? Glória a Deus, aleluia, realmente, eles foram apagados como se fosse um pavio. Os nossos grandes e terríveis inimigos, aquele tempo em que a gente lutou e veio Deus e pum, acabou com tudo, nos deixou totalmente livres. Meus irmãos, ao contrário disso, e num primeiro momento até de uma maneira estranha, Deus traz todo esse passado do povo à sua memória e fala o seguinte: esqueçam isso. Como assim, Senhor? Como o Senhor quer que a gente esqueça isso? Não podemos, meus irmãos, aprisionar um Deus que é eterno no passado. Porque a melancolia, que às vezes vem de uma forma muito direta contra o nosso coração, quando nós estamos enfrentando dificuldades, ela nos leva a lembrar daquilo de bom que aconteceu no passado, sem ter perspectiva de que as coisas podem melhorar hoje e ser bem melhores ainda no futuro. E aí é como se a gente quisesse pegar um Deus que é eterno e aprisioná-lo onde? No passado. Eu entendo, meus irmãos, e eu aprendo com esse texto, de que se o passado que me veio à mente não confirma o meu presente e não aprimora o meu futuro, eu tenho que me desapegar dele. Vocês conseguem entender esse conceito? Deus fala assim: olha, no passado eu destruí completamente os seus inimigos, eu lhes dei um livramento pleno, eu fiz da vida de vocês uma maravilha, mas eu preciso que vocês esqueçam isso. Diz o texto que a gente começou a ler: esqueçam o que se foi, para não viverem no passado. Ninguém, por mais que já tenha vivido coisas maravilhosas e extraordinárias na presença de Deus e pela misericórdia de Deus, pode dizer que da parte de Deus já experimentou o suficiente. Porque com o Deus que nós servimos, o Deus a quem nós adoramos e o Deus que nós chamamos de Senhor, é um Deus que para nós ele é sempre mais. Na verdade, como diz a palavra, para sermos literais, é um Deus que sempre é infinitamente mais. A gente precisa ter uma atitude, meus irmãos, com relação ao nosso passado, tendo uma postura em que jamais venhamos a permitir que as circunstâncias que estamos vivendo sejam o nosso referencial de esperança, porque infelizmente, quando a gente está enfrentando um problema muito sério, um problema muito grande, um problema muito grave, às vezes pela nossa falta de discernimento e até mesmo de fé em Deus, a gente só tem olhos para o problema. Ou então vive uma vida saudosista, uma vida melancólica, sentindo saudade, me perdoa aqui a redundância, né? Porque só pode sentir saudade do passado mesmo, né? Você não vai sentir saudade do futuro, só o Neymar, né? A saudade do passado, né? A gente fica nesse saudosismo e a gente fica preso e não consegue caminhar. Pastor, esse tema que foi dado, eu estava compartilhando com a Andresa, estava também compartilhando comigo mesmo, com os meus pensamentos, se não me engano, essa semana eu subi até o terraço lá em casa, fui para o beiral, debrucei, olhei para o horizonte, respirei fundo e falei: poxa, estamos passando uma luta agora, enfrentando dificuldades nesse momento. Aí eu respirei fundo e falei: caramba, até um dia atrás estava tudo tão bem,
Aí dei uma olhada mais ou menos para um outro lugar que eu morava e falava assim, poxa, a gente estava morando lá, as coisas estavam acontecendo assim, hoje numa luta danada, uma dificuldade enorme, um monte de coisa para resolver, algumas coisas para resolver que fogem ao nosso controle. Aí dei aquela respirada melancólica e comecei a ficar triste, comecei a ficar abatido. E aí eu me lembrei que eu tinha que pregar aqui com os irmãos hoje, me lembrei do tema, me lembrei do texto e falei assim, espera aí, o que eu estou falando? Eu estou tendo um sentimento, estou tendo uma postura, um comportamento completamente contrário àquilo que a Bíblia ensina e que eu vou me propor a pregar domingo. Então, peraí, eu tenho que começar a mudar. Desci 2 lances de escada, fui até a sala, isso já era quase madrugada, viu? A Andresa estava dormindo. Quando eu cheguei no quarto, ela perguntou assim, meu bem, o que você estava fazendo? Aí eu preguei uma mentirinha, né? Falei para ela assim, estava vendo vídeo. Estava vendo um vídeo na minha mente, né, passando coisas do passado. Irmãos, para a glória de Deus, eu me ajoelhei lá na sala, orei por uns minutos, não orei muito tempo não, orei brevemente, mas pedi para Deus, Senhor, que o meu passado sirva para mostrar para mim o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é extraordinário, o quanto o Senhor não muda, e o quanto eu posso confiar no Senhor. Porque as coisas vão mudar, o Senhor vai operar e eu vou ver ainda a sua glória se manifestando na minha vida, como sempre se manifestou. E engraçado, irmãos, que como depois daquela oração, a minha perspectiva passou a ser outra, o meu sentimento passou a ser outro. Aí hoje mesmo eu estava pensando, eu falei, caramba, eu estou tão bem. A Andresa hoje disse para mim pelo menos umas 2 vezes, no mínimo 2, acho que mais de 2, de 2 para 3. Ela falou assim, como você é bobo, não foi, meu bem? E não era ofensivamente não, porque eu estava feliz e fazia alguma coisa, ela começava a rir, aí ela ria junto comigo e ela falava assim, poxa, como você é bobo, pastor, se não fosse aquela oração, se não fosse aquela reflexão, talvez eu estivesse pregando aqui na igreja frustrado, decepcionado, porque eu estaria olhando para o passado e lembrando, caramba, poxa, não, meus irmãos, Deus disse para mim naquele dia, que está falando para nós nessa noite, como fala na sua palavra, olha, se o teu passado não servir para confirmar o teu presente e te criar ânimo para o futuro, esquece ele não presta para você, ele não vai fazer bem para a sua vida. Agora, se ele servir para te lembrar que eu sou o Deus de ontem, de hoje, de eternamente, que eu sempre fui fiel na tua vida, e que você já enfrentou lutas muito maiores que essa, e você venceu pelo meu poder atuando na sua vida, então levante a sua cabeça, glorifique o meu nome, porque eu hei de continuar operando maravilhas na sua vida e na vida da sua família, porque Deus é fiel. E aí sabe o que aconteceu, pastor? Eu comecei a voltar a sonhar. Eu comecei a voltar a sonhar, porque eu aprendi que a primeira coisa que a gente faz para voltar a sonhar é não ficar preso ao passado. Poxa, há uns anos atrás eu estava assim, eu estava assado, eu tinha essa perspectiva, hoje eu não estou assim mais. Vocês podem ter certeza que a culpa não é de Deus. Deus está agindo para nos colocar em lugares maiores, mas às vezes, da onde nós estamos até lugares maiores, tem um lugar difícil para passar, e não tem atalhos. Se a gente quiser pegar um atalho, a gente pode se dar muito mal, mas passando por ele, a gente vai ter todo o cuidado, toda a direção, toda a proteção, porque Deus é fiel. A segunda coisa, irmãos, que a gente aprende nesse texto, sobre como voltar a sonhar, é buscar viver coisas surpreendentes. A segunda parte do texto diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Digam assim comigo: o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Não é a palavra de Deus que diz que a sua misericórdia se renova o quê? A cada manhã. Uma vez um seminarista perguntou para mim e falou assim: pastor Luiz Roberto, é verdade que quando a gente chegar no céu, a gente vai ficar diante de Deus adorando Ele por toda a eternidade? Falei para ele: meu irmão, exatamente eu não sei se vai ser assim não, porque a gente não tem referência tão clara, né? Pois
Poderia dizer para ele que ninguém voltou para contar como é que vai ser, né? Mas seminarista tem umas perguntas que a gente fica meio doido assim, né? E a gente dá uma resposta mais doida ainda, que é para deixá-lo confuso, né? E buscar a resposta. Eu falei assim: olha, eu não tenho certeza disso não, mas vamos combinar? Vai lá que seja. Seria uma boa coisa, né? Passarmos a eternidade diante de Deus, adorando para sempre. Ele falou assim: pastor, mas será que isso não vai ficar meio monótono, não? Falei: meu querido, uma coisa eu tenho certeza, eu não sei se vai ser assim, mas eu tenho certeza de uma coisa: se for assim, você pode estar certo que nem um segundo da eternidade diante de Deus será igual ao outro, porque Deus é um Deus de coisas novas. O nosso Deus é maravilhoso, tudo que Deus faz é maravilhoso. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: no céu e na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. O título desse hino, nem me lembro o número, meu pai deve saber. Maravilhas divinas, 7, né? 7 do cantor cristão. Maravilhas divinas. Tudo o que Deus faz é maravilhoso. Tudo que Deus faz é maravilhoso. No texto que a gente leu, a palavra de Deus diz assim: vejam, está convidando todos a verem. E ver o quê? Eu estou fazendo uma coisa nova. E continua o texto dizendo: ela já está surgindo. E Deus faz uma pergunta: vocês não percebem? Deus nos convida a ter um olhar de fé. Meus irmãos, aprendam isso, levem para casa. Mais do que tudo aquilo que a gente falar sobre tudo isso, se você e a sua família desejam voltar a sonhar, nós precisamos a ter um olhar de fé para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Até porque a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Tudo o que Deus faz é maravilhoso. Deus está agindo, tudo que Ele faz diz respeito a maravilhas. Deus jamais perdeu o controle e Ele não mudou a sua forma de agir. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Porque a pergunta feita pelo profeta, porque a pergunta ao final de uma afirmação como essa: eu estou fazendo coisas novas, essas coisas novas já estão surgindo. O profeta poderia parar por aí, mas ele faz uma pergunta: vocês não estão percebendo? Meus irmãos, é certo ou não de que nosso Deus é um Deus que não muda? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. É certo isso. Atributo de Deus, a sua imutabilidade. É certo ou não que mesmo em momentos de caos, Deus não perdeu o controle, até porque para Deus, caos é matéria-prima para Ele fazer o quê? Maravilhas. Ele faz surgir do nada coisas extraordinárias. É verdade ou não é de que as maiores e mais preciosas bênçãos que Deus separou para a humanidade, para o ser humano, Ele separou para o contexto familiar? Tudo isso é verdade. Então Deus está dizendo para o seu povo lá no passado, mas está dizendo também para nós: vejam, eu estou fazendo coisas novas, e elas já estão surgindo. Mas vem a pergunta na sequência: você não percebe? Meus irmãos, essa pergunta do profeta me assusta, porque o meu Deus não mudou, Ele continua fazendo maravilhas todo dia. Então por que em algum momento eu não percebo? Qual foi a última vez que você se maravilhou com algo feito por Deus? Aliás, tem uma frase na sala de oração da Junta de Missões Nacionais que é assim, ó: quando as pessoas virem Deus fazendo coisas maravilhosas na sua igreja, elas irão buscar a Deus. Muitas pessoas poderão vir à igreja por causa da alegria dos irmãos, por causa do perfume dos irmãos. Eu já falei para o irmão ali, né, que da próxima vez que eu vir aqui, eu vou ter que colocar um perfume com perfume. Porque eu uso, pastor, perfume sem perfume.
Vou ter que botar um perfume com perfume e já vou logo, né? Vem cá, né? Não sei se será aqueles que ele falou de início, não, porque aqueles são caros para danar. A gente só compra quando acha um outlet na promoção. Pelo carinho dos irmãos, pela alegria do pastor, ok, elas poderão vir, mas elas virão e ficarão, e essa igreja terá uma natureza gravítica, aquela natureza que é um imã, que chama, que cola, que gruda, quando elas perceberem acontecendo maravilhas de Deus dentro dessa igreja, coisas que só Deus pode fazer. Mas a pergunta para nós hoje à noite, que estamos querendo voltar a sonhar, é o seguinte: qual foi a última vez que nós fomos surpreendidos por algo maravilhoso que Deus fez na nossa família? Você consegue se lembrar, não? Você consegue se lembrar? Você não precisa responder, é uma pergunta retórica, mas você precisa pensar a respeito disso. Vou repetir: qual foi a última vez que você se surpreendeu com algo maravilhoso que Deus fez na sua família? Tomara, meus irmãos, de todo o coração, tomara. O pastor André está quase chorando ali, né? Tomara, meus irmãos, que a resposta para de todos os irmãos para essa pergunta seja assim: ah, pastor, não canso de ver. Ah, pastor, é toda hora. Ah, pastor, é todo dia, é todo momento. Eu não me canso e Deus me surpreende, e todo dia eu tomo um susto com Deus dentro da minha casa. Glória a Deus se for assim na sua vida. Agora, tome cuidado, que aquela questão falada anteriormente sobre o passado pode fazer com que Deus continue operando maravilhas, Ele continue fazendo coisas extraordinárias e a gente não perceba. Isso passe batido, como a gente costuma dizer. Ou talvez alguns possam dizer: eu acho que Deus não está fazendo muito não. Será? Eu estou achando ultimamente, como é seu nome, querido? Vitor. Chegar para o Vitor e falar assim: Vitor, você sabe que eu estou achando que Deus está meio monótono? Deus está meio pão doce, meio água com açúcar assim, meio sem sal, está meio normal. Meus irmãos, o normal de Deus, a gente costuma dizer que é o quê? É o sobrenatural. Prestem atenção aqui numa coisa, é verdade, não é frase de efeito de pregador. Deus continua agindo, continua operando e continua fazendo coisas extraordinárias na vida da nossa família todo o tempo. Mas pastor, por que eu não estou percebendo isso? Porque você precisa lançar fora toda a melancolia, todo o saudosismo, toda a dificuldade de achar que o seu problema é maior do que o seu Deus e começar a se surpreender com o Senhor. Deus, eu quero que o Senhor tire as vendas dos meus olhos, eu quero que o Senhor descortine a minha visão, o meu discernimento espiritual, para que eu possa perceber as maravilhas que o Senhor está operando na minha vida, e portanto eu vou te glorificar, e eu vou fortalecer a minha fé, sabendo que o Senhor é um Deus que jamais se esquece de nós. Pare de pedir para Deus fazer coisas possíveis. Podem repetir isso comigo? Diga assim: se eu quero voltar a sonhar, eu preciso parar de pedir a Deus para fazer coisas possíveis. Pastor, às vezes uma mãe chega para mim e fala assim: pastor, só pode orar comigo pela minha família? Posso, minha irmã. Por que a irmã quer orar? Ah, pastor, há quanto tempo que a minha família não almoça todo mundo junto em casa no domingo? E aí, eu muito abusado, né? Fala assim: minha irmã, não vou orar não. Como assim, pastor? Meu sonho, eu sofro, meu coração angustiado, porque tem tanto tempo que a minha família não almoça, mas todo mundo junto domingo em casa. Minha irmã, não vou orar não, só vou te dar um conselho. Qual é o conselho então, pastor? Faz um almoço delicioso e convida todo mundo. Faz a comida, porque às vezes a gente está reclamando que a família não senta à mesa para comer, mas não tem comida na mesa. Vocês estão entendendo, não?
Então, se a gente quer voltar a sonhar, pare de ficar pedindo para Deus coisas possíveis, porque coisas possíveis, Deus nos capacitou, nos deu inteligência, nos deu discernimento, para que a gente aprenda que coisas possíveis nós podemos fazer, e vamos colocar na agenda de Deus, na agenda das nossas orações, pedir para Deus coisas que são o quê? Impossíveis aos homens, e que só são possíveis a Deus. Isso é o quê? Isso é experimentar aquilo que Deus está falando. Eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, e não só ter essa certeza, mas perceber que Deus está fazendo isso. Ah, pastor, meu marido nunca chega cedo em casa para jantar comigo, ele sempre chega tarde, e quando ele chega ele fala, já comi na rua. Só estou falando das irmãs, né? Vale para os irmãos também. Irmã, qual é o prato que seu marido mais gosta de comer? Sei lá, qual irmã aqui que pode dizer qual é o prato que o seu marido... O pastor André, eu tenho certeza que o cardápio dele é vasto, né? Hoje eu vou pegar no pé dele, coitado. Qual é o prato que o seu marido mais gosta de comer? Hein? Sabe não? Ninguém sabe, as irmãs não sabem. Estrogonofe. O seu marido nunca chega em casa para comer, ele prefere comer uma coxinha na esquina. Na minha esquina lá tem uma coxinha que é uma delícia, né? Mas aí você passa um zap para ele de tarde, meu bem, você não vai acreditar. E tem que mandar uma foto para ele, porque se você só falar, talvez ele nem acredite mesmo, viu? Você não vai acreditar. O que foi, meu amor? Eu hoje vou fazer um estrogonofe para você. E eu já comecei a fazer, como diz o texto, né? Tem uma coisa nova, e ela já está surgindo. Manda uma foto para ele. Irmãos, vai pedir a Deus, Senhor, toca no coração do meu marido para ele chegar em casa para comer aquela comida que sobrou do almoço, Senhor, para não ficar para o dia seguinte, que vai ficar pior ainda, mas que ele chegue para a gente comer junto. Não, faz um negócio, sabe? Poxa, pastor, quando eu chego em casa de noite do trabalho, a minha esposa, eu mal entro em casa, ela nem fala comigo, ela está só reclamando das coisas do dia a dia, ela está agarrada numa rede social, ela não fala. Como é que você chega? Ô, meu bem, como é que está? Tudo bem? Como é que foi o dia? Vai direto, toma banho, depois vai lá ver um filme, não sei o quê, come o que tiver na panela, vai dormir? Se você disser para ela, meu bem, você não imagina o que eu estou levando para casa hoje para te entregar. A Andresa vai falar assim, Luiz, que mensagem. Quer tomar água aqui? Eu sou ruim disso. João é bom nisso para caramba. Eu sou muito monótono. Eu vou melhorar, irmão, em nome de Jesus. Fica aí, aguenta aí. Deus está ouvindo suas orações. Manda uma mensagem para ela assim, meu bem. Esse não precisa mandar foto não, tá? Porque tem uma coisa que arrebenta com as mulheres, é a curiosidade, né? Meu bem, você não sabe o que eu estou levando para casa hoje para nós. E aí, sei lá, se vira. Não é o valor. Entendeu? Sei lá, dá o seu jeito. Entendeu? É no ônibus lá, um menino vendendo um chocolate. Tem até um TikTok muito engraçado, um camarada vendendo chocolate no ônibus. É uma flor, é alguma coisa. Ou seja, não peça para Deus fazer coisas possíveis, porque Ele não vai fazer. Fazendo aqui uma figura, né, aquilo que a teologia chama de um antropopatismo, vejo Deus recebendo a oração, dizendo, risca, não, essa não. Opa, encontramos uma aqui, vamos tratar dessa aqui, porque essa é com a gente. Porque para Deus fazer o sobrenatural, preste atenção, o sobrenatural de Deus, preste atenção aqui, irmãos, o sobrenatural de Deus é um complemento do natural. Vocês entendem, não? Se não tem o natural, não vai ter o sobrenatural. O sobrenatural de Deus é um complemento do natural. Então você precisa viver pela fé, fazendo a sua parte, crendo que Deus vai fazer a parte dele.
Mas pastores, se eu fizer a minha parte, Deus não fizer a dele, isso é impossível. A fidelidade de Deus o credencia a dizer para nós: faz a sua parte, que eu vou fazer a minha. Não é assim que a Bíblia diz lá, no texto que a gente parafraseia? Faça por onde e eu te... Esse texto não tem na Bíblia, viu, irmãos? O que tem é Deus dizendo para Josué: esforça-te, tem bom ânimo e eu serei contigo. E a gente diz: faça por onde e eu te ajudarei. Mas é verdade. Nós somos, em muitos casos, a própria resposta da nossa oração. Então, família, se você quer voltar a sonhar, comece a buscar em Deus coisas que são surpreendentes. Um milagre de Deus ver a minha família domingo reunida, almoçando junto. O que tem domingo para comer? Tem bife com batata frita, porque domingo é dia do Senhor, ou então um galeto que eu passei ali na esquina e trouxe para casa. Sua família vai ter alguma dificuldade, né, irmãos? Que milagre com um galeto é um pouco mais difícil do que milagre com a lasanha. Vocês entenderam ou não? Vocês entenderam? Saber, eu estou citando um exemplo aqui, mas Deus vai colocar no seu coração qual é a tua parte. E por último, né? O texto termina dizendo assim: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, família, em nome do Senhor Jesus, se vocês querem voltar a sonhar, movimente-se. Movimente-se. Até no deserto vou abrir um caminho e vou abrir riachos no ermo. Deserto é um lugar perigoso e o ermo é um lugar que não tem nada. É um lugar vazio. Olha onde Deus está mandando a gente se movimentar: num lugar perigoso e num lugar que não tem nada. Mas veja bem, pela ordem e pelo mandato dele. O novo caminho que Deus vai abrir vai eclipsar o antigo. Eu adorei essa frase, porque como o nosso Deus é um Deus de coisas novas, como o nosso Deus é um Deus de coisas extraordinárias, a Bíblia está nos dizendo que o novo caminho que Deus vai abrir, ele é tão maravilhoso, que ele vai nos fazer esquecer dos caminhos que ele já abriu até então. Caminho no mar, versículo 16 fala: Deus abrindo um caminho no mar para o povo passar. E no versículo 19, caminho no deserto. Meus irmãos, uma pergunta aqui fácil de responder. Famílias da Memorial em Mauá, se Deus está abrindo um caminho, qual é o objetivo de Deus em nos abrir um caminho? Bater uma selfie, não é não? Caminho lindo, caminho maravilhoso que Deus abriu, vem cá, vamos fazer uma selfie no caminho, hein? Será, irmão? Um caminho novo, só para a gente falar: caramba, tem um caminho novo. Claro que não. Se Deus está abrindo um caminho novo no deserto, e Ele está colocando riachos no ermo, está colocando vida diante de você, Ele está dizendo o que para você? Caminhe, vá em direção, prossiga, vá rumo àquilo que eu tenho traçado para você, que eu tenho planejado para você e que eu tenho ordenado que você obedeça. Irmãos, não é fácil caminhar em direção ao deserto, precisa ter fé. Não é fácil caminhar por lugares ermos, eles dão medo. Mês passado eu fiz uma viagem pelo deserto e eu passei um medo enorme, mas ali não era Deus falando, foi eu que inventei na minha cabeça, né? Eu quis fazer uma viagem pelo deserto, fiz um planejamento, meu planejamento deu errado durante o dia, e eu entrei à noite por um caminho no deserto, quase morri congelado, não podia voltar, não sabia quanto tempo faltava para chegar, e se eu parasse eu tinha hipotermia, porque tinha neve dos dois lados.
Ué, pastor, era deserto? Era, mas era deserto com neve. Aí só orava, Senhor, me tira daqui. Quase que eu ouvia dizendo, não foi eu que botei isso aí. Deus, faça com que você consiga chegar do outro lado. Você não vai ter coluna de fogo, nem vai ter nada, isso aí você se vira. Então eu procurei me aquecer do jeito que eu podia, bater nos dentes, a mão congelada. Daqui a pouco eu consegui chegar. Misericórdia de Deus. A Andresa falou, você é maluco, você podia ter morrido. Aí eu disse para ela numa sandice, mas pelo menos ia morrer de um jeito legal, né? Morreu onde? Morri em Piabetá, tive um ataque, não, morte sem graça. Não, morreu no deserto de moto. Não, meus irmãos, não façam isso não, se isso for uma coisa da sua cabeça. Agora, com relação aos planos de Deus para a sua família, que você tem revelado pela sua palavra, ensinado pelo seu pastor, intuído pela sua percepção espiritual, podem até não fazer sentido, podem até dar medo, podem até te gerar hesitação, mas olha só, caminhe, vá em direção, porque o contrário disso, sabe o que significa? É o que as pessoas estão mais fazendo, por acharem que é a coisa mais fácil, estão desistindo. Eu sei que tem um caminho, eu estou vendo, mas eu não quero mais ir. Olha, meus irmãos, se tem uma desgraça na nossa vida, é dar passos contrários à vontade de Deus para a nossa família. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Ninguém muda de coração mudando de céu. Só quem pode mudar o nosso coração é o Senhor através da obediência, do caminho que Ele quer que a gente vá, que a gente trilhe. Deus está falando, olha, tem um deserto, tem uma dificuldade, mas eu estou abrindo um caminho. Tem um lugar ermo, não tem nada ali, você olha e não vê nenhuma perspectiva, mas eu estou abrindo riachos. Prossiga, movimente-se, porque se você quiser voltar a sonhar, você será parceiro de Deus na conquista desses sonhos. Isso é maravilhoso. Movimente-se contra as probabilidades. Movimente-se a favor da sua fé, porque Deus quer nos levar a lugares maiores, a lugares melhores, a patamares maiores. Meus irmãos, esse ano eu completei 28 anos de casado. Em tempo, hein? Minha filha, pastor, vai fazer esse mês 25. Rebequinha, um dia desse, como é que pode? Vai casar com o João. João chegou lá em casa com um cachorrinho, que a Rebeca já estava conquistando, ele queria conquistar o pai, e aí para eu não ter argumento, ele levou um cachorrinho e deu para nós. Como é que você vai brigar com um cara que te dá um cachorrinho lindo de presente? Pronto, leva, casa logo, vai, fica à vontade, o controle é seu. Cara esperto, rapaz, já vão se casar. Que coisas maravilhosas que eu e a minha família já experimentamos, mas vou trazer aqui uma palavra profética para a vida da minha esposa nessa noite. Meu bem, as melhores coisas do nosso casamento a gente ainda não experimentou. Recebe aí, porque se prepara. Se prepara. Entendeu? Rebeca tem sido uma alegria. Desculpa, pastor, o meu egoísmo tornar esse momento meio particular. Rebeca tem sido uma alegria, uma honra, um prazer enorme estar sendo seu pai de filha solteira durante esses quase 25 anos. Mas as maiores alegrias do nosso relacionamento, mesmo agora, principalmente com o João fazendo parte dele, estão pela frente. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. O nosso Deus não quer que a gente volte a sonhar hoje. O nosso Deus quer que a gente sonhe todo o tempo, porque Ele é um Deus maravilhoso. Mas pastor, e se eu não quiser ir por esse caminho? E se eu deixar me seduzir e achar que eu posso viver um sonho melhor do que esse que eu estou caminhando? Não vai por essa, porque o caminho que Deus traça é perfeito, é seguro e é bênção. Agora, um caminho que o seu coração, que o nosso coração enganoso que é tentar nos levar, não vai nos conduzir num bom destino, porque todo o dom perfeito, toda a bênção procede do Pai, procede de Deus.
Famílias queridas aqui nessa noite, volte a sonhar com a família dos seus sonhos. E eu vou te dar uma má notícia aqui, viu? Se você nessa noite voltar a sonhar com a família dos seus sonhos, Deus vai, em nome de Jesus, te decepcionar. Sabe por quê? Porque Ele vai te dar uma família muito além do que você sonhou ou do que você imaginou. Pastor, isso é possível? É. Não é porque eu estou falando não, é porque essa é a expressa vontade de Deus revelada na sua palavra. Inicie a sua caminhada imediatamente, porque Deus está preparando toda a sua segurança, toda a confirmação da sua caminhada, mesmo você tendo que passar por deserto, mesmo você tendo que passar por lugar ermo. Deus disse que ali Ele vai abrir riachos para te sustentar, para te amparar e para você não ter falta de nada. Que em nome de Jesus, cada família que está aqui presente e aqui representada possa voltar a sonhar e, sobretudo, experimentar os sonhos de Deus na vida de cada um de vocês. Nós vamos orar. Gostaria de orar com os irmãos, pastor, encerrando a minha palavra. E gostaria de convidar os irmãos para ficarem de pé para essa oração. Queria fazer essa oração com os irmãos em dois tempos, em dois momentos. Primeiro, eu gostaria que você colocasse um motivo para eu orar. Você não vai precisar dizer para mim, você vai dizer para Deus. Queria que você colocasse uma razão muito pessoal, ou somente sua, ou da sua família, um motivo, para eu incluir o seu motivo na minha oração. Você pode dizer para Deus agora: Senhor, o que hoje está me deixando melancólico? Por que hoje eu fico mais triste pelo que aconteceu de bom no passado e eu não estou vivendo agora, e isso está me agarrando, está me amarrando, está me impedindo de prosseguir? Fale para o Senhor. Senhor, por que eu não estou vendo tantas maravilhas assim, tantas coisas extraordinárias acontecendo na minha casa, como eu gostaria tanto que acontecesse, ou como já aconteceu num passado? Um passado mais distante ou um passado mais imediato, mais próximo? E Senhor, qual realmente é o caminho que eu preciso trilhar? Porque o que estão à minha frente estão parecendo tão difíceis, estão parecendo tão perigosos, estão parecendo tão inviáveis, mas eu quero colocar diante do Senhor nessa noite, para que em nome de Jesus eu possa sair da igreja voltando a sonhar as minhas expectativas, os meus desejos, os meus sonhos colocados diante do Senhor para tomar posse deles em nome de Jesus. Primeira parte da oração é com os irmãos. Eu queria que você orasse, queria que você falasse isso com Deus agora. Por favor, feche seus olhos e fale com Deus. Querido Deus, nosso Pai amado, neste momento, ó Deus, eu acredito que todos aqui estão falando com o Senhor. Eu já tenho falado contigo, ó Deus, desde que recebi esse convite tão gracioso na minha vida, e fui confrontado com esse texto, com essa palavra tão abençoadora. E o Senhor conhece o meu coração, e o Senhor sabe, ó Deus, dos sonhos que eu tenho para a minha vida e para a vida da minha família. E assim como os meus queridos irmãos nesse momento oraram agora junto comigo, eu quero pedir, ó Deus, que em nome de Jesus os nossos sonhos possam chegar até os céus, e o Senhor, em nome de Jesus, venha surpreender a cada um de nós. Nós queremos tantas coisas, ó Deus, mas que a gente possa realmente querer aquilo que for a Tua vontade, e que na nossa vida se cumpra aquilo que diz a Tua palavra, e toda família aqui, presente ou representada, possa experimentar no seio familiar
o lugar mais extraordinário do mundo para se viver, o infinitamente mais de Deus. Tire de nós, ó Deus, toda a melancolia que aprisiona, que nos deixa estagnado, que nos faz sofrer, e coloque em nós a alegria pelo que o Senhor fez, mas a expectativa e a fé no muito mais que o Senhor irá fazer, porque Tu és fiel e a Tua palavra jamais pode ser frustrada. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor André Daniel, pela vida desta igreja, por essa proposta tão sublime, e que ao longo desse mês, famílias sejam salvas, sejam transformadas, sejam edificadas pelo Teu poder e para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, assim nós nos entregamos em Tuas mãos e Te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade. Que Deus a todos abençoe. Pastor, passa a palavra.